Nosso abraço, pastor Clayton, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus, toda a sua congregação, que é uma congregação unida, uma congregação forte e que vai morar no céu também, em nome do Senhor Jesus, amém? Minha mãe, minha irmã dele, e os irmãos que eu esqueci o nome, perdoa, amém, irmãos? A congregação local, Bandeirantes, está aqui também em peso, presente. Quero agradecer cada irmão, cada irmã que veio a estar neste evento, se dispôs a estar aqui, amém? Vamos se colocar de pé, vamos estar orando para a leitura dessa noite, amém? Vamos estender as mãos, sem contenda, amém? Vamos estar orando, Deus abençoe. Senhor, meu Deus, eterno Pai, abençoa a tua serva, Senhor, nessa noite. Usa ela, Senhor, que ela venha ser, meu Pai, um chama, uma luz, meu Pai, um instrumento em tuas mãos, para aquilo que ela venha pregar nessa noite. Nós vamos levar, meu Pai, para o resto das nossas vidas, que a luz dela venha brilhar e resplandecer, a luz de Cristo Jesus, e que nós venhamos ser instrumento em tuas mãos, para que a luz do Senhor resplandeça sobre a terra, em nome de Jesus. Amém? Para a oportunidade. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Podemos assentar. Todos felizes de estar na casa do Senhor? Eu também estou muito feliz por ter cada um de vocês aqui. Confesso que o tema do congresso ele é sugestivo e impacta a organização do evento, ver a quantidade de pessoas. Né? Vamos concordar que um evento em que o tema é prosperidade, casa, carro, fazenda, costuma atrair mais quantidade de pessoas, em números. Mas quando a gente fala em um culto de sexta-feira à noite, eu e a Bispa estávamos comentando sobre isso agora, ver a igreja cheia numa sexta-feira à noite para aprender mais sobre como ser luz é motivo de ficar muito feliz. Significa que a gente começou a encaminhar para entender o que é preciso para alcançar o céu. Eu quero agradecer aos pastores pelo convite, pastor Luciano, pastora Amanda, meus amigos. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos que organizou essa linda festa. Assim como a Bispa diz, quem trabalha na organização de eventos, quando chega em uma festa linda, sabe a luta, o sofrimento, a dificuldade que é. Então a gente já fica feliz pelo evento sem nem saber o que eles fizeram. Eu faço parte desse grupo de pessoas. E quando vejo uma festa, eu falo, meu Deus, eles venceram, eles conseguiram, foi lindo. A pastora Selma também, a Bispa também. É motivo de muita alegria. Não é uma decoração, não, meu irmão, é festa no céu. Tem um grupo de crente aqui hoje para ouvir a palavra. E eu confesso aos irmãos que pela primeira vez, quando eu fui convidada a trazer essa palavra, primeiro eu fiquei chocada porque eu não sou pregadora de congresso. Vocês vão ver, eu não grito, eu não fico andando, que normalmente é o que motiva os irmãos. Eu vou ficar quietinha aqui e eu vou falar o que o Espírito Santo me mandou falar. E o segundo ponto foi que normalmente o Espírito Santo só me diz o que eu vou falar um dia antes do dia de eu falar. Então eu passo aquela agonia, aquela aflição. E o pastor, mas a pastora me convidou em abril. Aí vocês pensam, se eu tivesse que ter esperado de abril até hoje para saber o que vai falar, que preocupação que não ia ser. Graças a Deus, Deus me livrou dessa angústia. Na hora que o pastor me convidou, ele já falou o tema e o Espírito Santo me disse o que eu iria dizer. Então eu estou feliz demais. Hoje é um dia de muita alegria para o meu coração. E eu quero pedir aos irmãos, encarecidamente, que fiquem quietinhos. Eu vou tentar ao máximo não me estender. Mas fica sentadinho, para você não tirar do foco. Não é para você não sair do foco, porque eu sei que vocês são atentos, que vocês são rápidos. Mas eu sou meio lerda, e aí qualquer movimento eu já sou curiosa, eu quero ver e eu posso perder o foco. Então, por favor, vamos ficar quietinhos, sabe por quê? Você concorda comigo que se o Espírito Santo me trouxe essa palavra em abril, e hoje você está aqui, é porque era para você ouvir? Concorda comigo? Então, vamos prestar bastante atenção, porque eu vou falar a verdade. Eu fui fazendo a pregação com o varão lá de casa antes de vir aqui, porque eu falei, olha, vou pregar para
capítulo de número 1. Agora que você já descontraiu, você já riu um pouquinho. João, capítulo de número 1. Ei, meu irmão, vamos combinar que de vez em quando, assim, do nada, você vai falar glória a Deus. Mesmo que você achar que não precisa, mesmo que você achar que não está valendo, fala glória a Deus só para saber que você está acordado. Porque tem palavra que nos motiva a dizer glória a Deus. Mas tem palavras que nos motivam a repensar e chorar. Eu não sei em que parte dessa palavra você se enquadra. Mas então a gente vai todo mundo dar glória a Deus e repensar e chorar depois. Porque aí a gente fica aqui conectado com o céu. Quanto mais glória sobe, mais glória do céu. Aleluia. Acharam? Glória a Deus. A gente vai ler do livro de 1 João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. É bem extenso, a gente vai ler só uma vez. Então preste bastante atenção. A pastora Selma já me ajudou, já deu uma introduzida aqui no versículo 9. Estava lá no banheiro, que eu não acredito que ela vai dar essa saudação. Mas amém, foi confirmação, pastora, glória a Deus. Capítulo de número 1, versículo de número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar essa luz. Esse homem era João, e ele era o quê? Testemunha daquele que era e vivia, certo? Versículo de número 9. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para ver o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vamos parar aqui. Podemos se sentar, fica confortável. Confortável ao ponto de você nem querer levantar. Vai, se ajeita aí, se organiza. Livro de João, capítulo de número 1, é um texto muito conhecido. E ele vai falar acerca do Verbo e da luz. O tema da nossa campanha é: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para o caminho. Certo? Livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Confesso à igreja que eu fui ler o livro de Salmos, nessa parte. Falei, não, eu nem vou continuar antes que eu me confunda com aquilo que o Espírito Santo me mandou dizer. Por quê? Porque o livro de Salmos, do capítulo 119, do início ao fim, faz menção à luz seguida da palavra. Em todo instante que se fala em luz, logo em seguida faz menção à palavra. A palavra pode ser literalmente a palavra, escrita na Bíblia, ou às vezes está escrito um mandamento, uma ordenança, um direcionamento. Tudo isso é palavra. Então eu falei, esse salmo aqui, do começo ao fim, é o tema da campanha. Não vou me desviar daquilo que o Senhor me mostrou. Mas eu preciso que você entenda duas coisas. A primeira é o que é verbo. Porque o livro de João, capítulo 1, diz: no princípio era o verbo. Verbo é a palavra de ação. Verbo é aquela palavra que indica uma ação, aquilo que eu tenho que fazer. Toda palavra que é mandona, que te dá uma ordem, é um verbo, é uma ação. Ou toda palavra que explica algo também é um verbo. Por exemplo, fazer, andar, comer, tudo isso é verbo. E a palavra vai dizendo que Jesus era o verbo, que significa tudo que foi feito, tudo que há de fazer
dizer, e aquilo que a gente ainda nem sabe, mas já está feito, é Jesus. Independente do momento e da circunstância, da situação. Quando Jesus aparece para Moisés, e ele vai, quando a sarça ardente aparece para Moisés, e ele vai se apresentar, era Deus. E como ele se apresenta? Eu sou. Sou é o quê? Verbo. Consegue entender que Jesus e Deus está sempre o tempo todo sendo relacionado como verbo, ação. E aqui é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção. Por que nós insistentemente tentamos agir quando Jesus, quando Deus ainda não mandou fazer? Por que o tempo todo a gente quer ser luz que clareia, mas não se concentra em clarear aquilo que Deus mandou clarear? Porque a luz é Ele. Nós somos os refletores, as lâmpadas, as lamparinas. Nós somos o instrumento que vai trazer a luz. Porque a luz é Ele. Eu sem Jesus não vou clarear nada. Eu sem Jesus não ilumino nem o beco da esquina quando o celular toca. Você sem Jesus não traz luz para ninguém. E é isso que o livro de João vai dizer. O verbo era Deus e ele era a luz. Ele está sendo aqui os dois. E separadamente não tem como observar. Porque eu preciso da luz para ver. E eu preciso do verbo para agir. Aleluia. Nós precisamos de ver e nós precisamos da palavra para saber o que fazer. A palavra é Cristo. Luz é aquilo que torna possível enxergar. Então o verbo é a palavra que traz ação e a luz é aquilo que clareia. É aquilo que traz a possibilidade de ver. Está tudo escuro. Se entra uma flechinha de luz, você vai enxergar. E o nosso tema é: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra é quem? Jesus. E luz para o caminho. Quem é a luz? Jesus. Tudo começa e tudo termina em Jesus. Eu sou Jesus? Não, você é imagem e semelhança. Normalmente nós vamos ter a menção e o entendimento de que sozinho eu não farei nada. De que sem Cristo eu não sou luz em lugar nenhum. Agora a lamparina que apagou e era providencial, era Jesus me ajudando aqui na pregação, os irmãos acenderam ela de novo. Vamos fingir que está apagada. Lembra quando ela estava apagada? Nós tínhamos uma acesa. E essa aqui é o crente que tem a presença do Espírito Santo. Aqui nós tínhamos uma apagada. Essa aqui é quem? Quem não tem Jesus. Existe sim a possibilidade de um homem viver sem Jesus. A gente vive um mundo iludido pensando que todo mundo que existe tem Jesus. Que todo mundo que dá paz ao Senhor conhece a Jesus. Que todo mundo que lê a Bíblia conhece a Jesus. Não é assim, infelizmente. Você e eu precisamos determinar e entender quem é que nós somos. Eu sou a lamparina que precisa de Jesus para clarear, mas quando Jesus clareia, não tem nada que fique escuro perto de mim. Glória a Deus. Eu decidi que eu vou brilhar sozinha, eu vou ser igual a lâmpadazinha que estava na mão das meninas na hora da dança. Só acendo quando eu quero, daqui 2 segundos eu apago. A bateria acaba rapidinho. Nós precisamos começar a entender. Diferenciar, sabe por quê? Porque nós vamos ter 3 dias de congresso. Vou estar aqui os 3, em nome de Jesus, aprendendo a clarear cada dia mais. E através desse congresso, nós precisamos que seja uma virada de chave nas nossas vidas. Para compreender quem eu sou e o que eu sou para Deus. Percebe que para dizer isso eu repeti o verbo sou 4 vezes? É porque até para ser alguém você depende de Jesus. É porque até para definir quem você é, você depende de Jesus. A palavra diz que Jesus era o verbo. Jesus era o verbo aqui porque está falando de uma profecia. Aquilo que ainda tinha sido profetizado, a vinda de Cristo. Por isso era o verbo.
Alguém disse que ele viria. Logo em seguida vai dizendo que João veio como testemunha, para que quando ele estivesse presente, alguém dissesse: é Jesus. É Deus. É testemunha. Testemunha da divindade do Senhor. Testemunha da luz que está clareando. Testemunha daquele que é palavra, que é verbo. E eu estou repetindo muito porque você precisa se lembrar de João agora. Então quem era João? Testemunha da vida de Jesus. Ele testemunhava a luz. No versículo 9 diz: a saber, a verdadeira luz. Você concorda comigo que se não tivesse outro tipo de luz, não teria escrito na Bíblia a palavra verdadeira? Se Jesus fosse a única luz, você concorda comigo que aqui estaria assim, a saber, a luz. Mas se a palavra do Senhor nos diz a verdadeira luz, significa o quê? Que tem luz mentirosa. E aí a gente gosta de pensar que a gente é o tempo todo a luz verdadeira. A gente gosta de pensar que a gente é o tempo todo aquele que diz a verdade, que é a verdade, que cumpre a verdade, que faz tudo de acordo com a palavra do Senhor. 70% das vezes, irmão, nós refletimos a luz que não vem de Deus. É enganosa, é passageira. E é por isso que nós precisamos de congressos como esse. Para a gente conseguir discernir aquilo que vem de Deus. Sabe por quê? Porque o que vem de Deus vem através da palavra. É por isso que o verbo e a luz estão juntos. Por quê? Porque para eu saber que a luz é verdadeira, tem que ter palavra. O que é tem que ter palavra? Eu tenho que falar versículo da Bíblia o tempo todo. Irmão do céu, se você soubesse tanta gente que sabe versículo e nunca praticou nenhum. Ter palavra não é saber a Bíblia de cor. Até porque esse mundo que a gente esquece que comeu no almoço, já pensou se eu tivesse que decorar a Bíblia? Que problema que eu não ia ter? Não. Ter palavra é quando abrir a boca, sair daqui o que provém do céu e não o que eu quero. Ter palavra é ser instrumento de Deus através da palavra. É conhecer Jesus a ponto de poder dizer a palavra. Aleluia. Até aqui nós compreendemos quem é o verbo, nós compreendemos quem é a luz e nós entendemos quem é a testemunha de Jesus. Certo? Agora eu quero te convidar para abrir sua Bíblia lá no livro de Atos. Oh, glória. Oh, Jesus. Atos, capítulo de número 9. Atos, capítulo de número 9. A igreja encontrou? Amém. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram no caminho, assim homens como mulheres, o levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz, o que veio do céu? Uma luz. Uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiado pela mão, levaram-o para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Somente até aqui. O que veio do céu? Uma luz. Quem era a luz? Amém.
No capítulo de número 9, no versículo de número 1 e 2, vai falar sobre a profissão, aquele negócio que Saulo fazia porque ele gostava muito de Saulo. Ele vai falar sobre o que ele fazia para perseguir. Vamos combinar que ninguém trabalha tão motivado quanto Saulo. Eu mesmo levanto para trabalhar pedindo a misericórdia de Deus para chegar lá. Saulo o capítulo já começa com Saulo respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Já pensou você acordar respirando o seu trabalho? Motivado nesse ponto? A Bíblia é única, ela está aqui. Eu não. Eu trabalho porque eu preciso de dinheiro. Mas a palavra do Senhor vai dizendo que Saulo respirando ainda. Evelyn, por que você está dizendo que ele acordou? Porque lá no capítulo de número 22, ainda no livro de Atos, Saulo vai testemunhar esse momento. Ele vai contar como foi para ele esse momento. E lá ele diz que perto do meio-dia, uma luz do céu veio. Então, se perto do meio-dia ele já estava no caminho indo para Damasco, ele estava indo de manhã pedir para ir atrás dos crentes. Vocês concordam comigo? Então ele acordou motivadíssimo, querendo destruir, querendo acabar com aqueles que criam que Jesus era o Messias. Então, o versículo 1 até o versículo 2 vai falar sobre um homem que é muito mais parecido comigo e com você do que você pensa. Sabe por quê? Porque Saulo ia motivado a fazer aquilo que ele acreditava ser certo. Saulo ia motivado a fazer aquilo que para ele era defender a sua fé. Quantas vezes no seu dia você acredita defender a sua fé? Quantas vezes no seu dia você briga com um parente porque ele não acreditou na palavra que o bispo, a pastora ou o pastor te entregou? Saulo estava motivado, aqui ele era muito mais feroz, né? Estamos falando de assassinato, apedrejamento, aquele negócio todo, vocês já sabem, a gente não vai entrar, senão vai demorar muito. Mas ele era um homem muito mais motivado a fazer isso. Porém, se alguém te der uma pedra e falar que tem alguém da Umbanda na porta da sua casa fazendo uma macumba, o que você faz? Vai lá tacar a pedra. Não mente, que eu sei que a gente só lembra de orar depois que fica irado. Então, Saulo está fazendo aquilo que para ele é o certo. O evangelho que ele conhecia, que não era o evangelho, não era Cristo, mas a palavra que ele conhecia, era aquela. E a obediência dele é provada quando ele pede autorização para fazer o que tem que fazer. Gente, tem coisa que a gente devia pedir autorização hoje em dia e não pede. Saulo ia tacar pedra de gente que está andando na rua. O versículo de número 2 vai dizendo: caso achasse no meio do caminho, eu me encontrei. Não é nem dentro da igreja, não é no meio. Não, se eu encontrar alguém, eu já quero estar preparado para fazer o que eu preciso fazer. Quantas vezes na semana você jejuma e ora e se consagra para, se por acaso encontrar alguém endemoniado, orar e expulsar demônio? Quantas vezes na semana a gente se organiza para, se por acaso alguém estiver enfermo, a gente ter a capacidade de orar e crer que Deus vai fazer através da nossa oração? Então a fé de Saulo aqui é muito mais movida pela obediência do que a nossa. E aí de novo eu quero te perguntar: já pensou se tudo que você faz achando estar certo, na verdade te afastar de Deus? Como seria? Como seria se os pedidos que você está fazendo ao Senhor, na verdade, te distancia de Cristo? Comece a pensar nas suas orações. Reflita no que você tem dito ao Senhor. Não quero que você diga para mim: eu sei, olha, a glória já baixou, os olhares já estão mais penetrantes, tem gente olhando para um lado, olhando para o outro. E eu entendo que eu passei meia hora refletindo sobre as orações que eu faço. Será que a minha oração me aproxima de Deus? Ou a minha oração faz com que Deus olhe e fale: tem que voltar para o vale, esse aqui não entendeu ainda não? Será que a minha oração me capacita a fazer aquilo que Deus quer, sendo luz na vida dos outros? Ou a minha oração prova para Jesus que eu ainda estou em trevas? Porque só orar não significa que você está próximo
coração de Deus. O coração precisa ser contrito. Eu preciso estar disposto a ser transformado. Jesus te aceita como você é, mas Ele não te quer da mesma forma para sempre. O verbo é a palavra que traz a ação. O dono da vida, aquele que morreu por você, Ele é o verbo. Ele não espera que você fique parado. Ele quer ação. E eu saber a verdade não traz ação nenhuma. Eu preciso praticar ela. Agora que você já percebeu que você nem é tão diferente assim de Saulo, agora que a gente já tomou consciência de que muitas das nossas atitudes são movidas por aquilo que a gente acha que está certo, mas no fim das contas está bem distante daquilo que Deus quer que eu e você façamos, é aí que a luz entra. Sabe por quê? Porque no versículo de número 3 em diante vai falar sobre o encontro de Saulo com essa luz. No versículo 3 diz: seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Gente, quantos Jesus Saulo perseguia? Não era só um? Por que mesmo que ele pergunta: quem és tu, Senhor? Jesus já chega até Saulo se apresentando: Saulo, Saulo, por que me persegues? É aquela perguntinha que você faz sabendo que não tem uma resposta. Jesus já chega até Saulo dizendo quem ele é. Por quê? Porque ele era quem Saulo perseguia. Então Jesus chega até Saulo através daquela luz que tomou conta do ambiente. Gente, meio-dia, era por volta desse horário que eles caminhavam. Tem algum sol mais tremendo do que o do meio-dia? Aí veio uma luz que fez eles esquecer o sol, porque senão ele ia dizer um raio do sol, uma flecha do sol, uma luz solar. Não, uma luz. A palavra diz: uma luz brilhou ao redor. É como se pegasse um refletorzinho e direcionasse ali, para ele. E aí diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo, igual eu e você, paga de Nelson, que a gente está bravão até chegar uma situação complicada. Quando a situação complica, a gente paga de Nelson. Como? Mas Senhor, não era isso que o Senhor queria, não. A gente faz essas orações. Vocês estão olhando para mim parecendo que só eu faço. Eu duvido que só eu faço. E aí a palavra vai dizendo que ele vai pergunta: quem és tu? E Jesus responde. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus. Antes do Jesus, que palavra veio? Eu sou. Sabe por quê? Porque antes de dizer o nome dele, Jesus se apresenta como Verbo. Ele não gasta tempo explicando quem ele é, o que ele faz. Ele poderia dizer: eu sou o Messias, eu sou o amado. Percebe que todas as formas de Jesus se apresentar começa pelo eu sou. Porque apenas ele, somente ele é o Verbo. Para descrever o Pai, você precisa do Verbo. Para descrever a Cristo, você precisa falar da ação. E ele é a ação. Jesus não gastou tempo nenhum com Saulo. Você concorda comigo que ele já foi direto? Papum. Eu sou Jesus. Aí ele fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. O que quer dizer? Saulo, pelo amor de Deus, eu sei quem você é, você sabe o que eu sou. Vamos agilizar aqui o processo. Sabe quando alguém te pergunta uma coisa, você sabe que ela sabe a resposta? Você não responde rapidamente? Foi isso que Jesus fez aqui. Porque Jesus, aqui, era o momento em que Saulo estava sendo transformado. Eu e você, quando estamos buscando por uma aula, o que a gente faz? Enrola pra
A gente gasta 2 dias de visita entendendo com amor. A gente gasta 2 semanas de oração. A gente faz todo um teatro explicativo para aquela alma que a gente quer ganhar, para convencer ela de quem Jesus é. Jesus não gastou tempo com isso, não. Ele disse: eu sou Jesus, ponto. E tu é quem me persegue. Eu sei quem eu sou e eu sei quem é você também, Saulo. Aleluia. Olha, Jesus sabe quem ele é. E ele sabe quem é cada um de vocês. Eu não sei. Conheço poucos dos que estão aqui. Mas o eu sou te conhece. O eu sou sabe onde você pisa, o que você faz, quando você faz, como você faz. O eu sou sabe quando você chora, quando você sorri. O eu sou sabe quando você persegue, quando você é perseguido. O eu sou é o dono de tudo. E quando ele conversa com Saulo, ele não dá brecha para Saulo argumentar. Ele não dá brecha para Saulo nem pensar. Que eu tenho para mim que ele estava perdidinho, ó. O que está acontecendo aqui? Porque ele vai perguntar para Jesus quem ele é. Irmão, tem dia que a situação está tão apertada que eu não tenho capacidade de perguntar o nome da pessoa que passa perto de mim. Eu atendo uns clientes só Jesus na causa. E aí quando eles chegam muito nervosos, eu já olho assim: como que eu posso te ajudar? Nem pergunto quem é, qual que é o carro, o que ele está fazendo ali na empresa. Você não passa por isso, não? Ou você pergunta educadamente o nome de todo mundo? Saulo estava numa situação de grande pressão. Por quê? Porque ele era um homem que não acreditava em Jesus. E de repente, uma voz. A aparição de Jesus para Saulo confronta tudo que ele acreditava. Esse momento teatral, que parece até que foi feito pelo céu só para te convencer, Saulo, confrontava tudo que Saulo acreditava. Tudo que ele pensava ser real é derrubado no exato momento em que Jesus diz: Saulo, Saulo. Sabe por quê? Poderia muito bem ser qualquer luz. Ele poderia interpretar de qualquer forma aquela luz. A gente faz isso todo dia. Deus entrega sinais, entrega palavras. Às vezes Ele faz um rebuliço na sua frente e você finge que não entendeu o que Deus está mandando você fazer. Saulo poderia fazer a mesma coisa, mas ficaria difícil ele fazer isso. Por quê? Porque Jesus não deu espaço. Começou assim, ó: Saulo, Saulo. Jesus não deu brecha para ele pensar que era para outra pessoa. Jesus não deu brecha para ele pensar que aquela luz foi enviada para, sei lá, iluminar o caminho deles. Quantas vezes Jesus te repreende e você acha que Ele está te aprovando? Quantas vezes você confunde a luz que era para te tirar a atenção do mundo com uma luz que aprova que eu continue fazendo o que eu estou fazendo? O eu sou foi sucinto com Saulo. Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí vem logo em seguida: mas levanta-te, mais um verbo, entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Aleluia! Sabe quando você vai na recepção de um lugar, você está precisando muito resolver um problema, e aí você chega, você fica meia hora falando com a recepcionista, você detalha tudo o que você precisa que ela faça. Ela escuta tudo e de repente ela vira para você e fala assim: acompanha o fulano, que ele vai te ajudar. É bom, não é? Oh, Jesus. Eu confesso que eu sou um problema nessas situações. Que raiva que dá. Por que ele não falou antes que ela não ia me ajudar? Jesus fez exatamente isso com Paulo. Ele olha para Saulo e fala: tá bom, eu sou Jesus, você me persegue, agora levanta e acompanha eles, que eles vão te mostrar o que tem que fazer. Sabe o que é? Você vai ser transformado, irmão. Mas para ser direcionado por Deus, tem que ter intimidade. Você pode até ser transformado. Aquela luz ali transformou a história de Saulo. Ninguém vai saber nunca se ele foi convencido pela voz de Jesus ou se ele foi convencido pela luz que clareou.
Ninguém sabe qual dos dois tem mais importância. Se foi os dois juntos, se foi o fato daquilo ter confrontado tudo que ele já acreditava, se foi a decepção do que aquilo que ele acreditava não ser real. Ninguém nunca vai poder dizer. Mas o fato é, foi transformado. Eu não quero saber o que te trouxe aqui. Não faz diferença para mim, sabe por quê? Porque foi o eu sou que te mandou até aqui. Ele é quem sabe. Para ele faz diferença saber. Você chegar até a igreja é o mesmo que aqueles que estão à sua volta te pegar pelos braços e te trazer para cá para que alguém te mostre o que fazer. Ai, mas eu estou muito triste, Jesus não fala mais comigo. Ele não é obrigado não, irmão. Para ele falar que você precisa de intimidade. Saulo não tinha intimidade com Jesus. Saulo era recém-convertido, vamos dizer assim. Ah, Jesus não fala com o recém-convertido? Fala o básico. Igual ele fez com Saulo. O básico. Quer mistério? Quer ouvir mais? Quer mais intimidade? Quer mais presença? Quer saber antes de acontecer? Senhor, o Senhor não me revelou que isso ia acontecer. Tem intimidade? Se eu não sou sua amiga, se eu não sou íntima sua, eu não vou invadir o seu espaço. Jesus também não. É bom, né? A gente fala, não gosto que ninguém invada meu espaço. Jesus não vai invadir, não. Tem que ter intimidade. Saulo foi bem instruído. Levanta, anda, e lá eles vão te mostrar o que fazer. Nem o que ia acontecer com ele sabia. E você vai querendo saber o que vai acontecer amanhã. Meu irmão, a verdade é que a gente quer fazer Jesus trabalhar do nosso jeito. Eu e você estamos o tempo todo falando assim, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará no seu caminho. É ótimo, Deus faz, Ele faz. Todo mundo que é fiel sabe que Ele faz. Mas você viu que tem fiel antes? Precisa ser fiel. Eu só vou ser luz de verdade se eu for dele e ele for meu. Eu preciso ser um com Jesus. Eu preciso ser um com Jesus para refletir o que ele quer. No versículo de número 7, seus companheiros de viagem param emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Os discípulos de Saulo, caladinho. O bispo é um negócio que é infalível. Se você não entende, deixa pra lá. Os discípulos estavam de jeito. Estavam andando com Saulo e ia fazer a mesma coisa que Saulo ia fazer. Ouviu uma voz, eles não eram Saulo. Concorda comigo? Alguém ouviu Jesus falar o nome de mais alguém aqui? Foi só Saulo. Ficar caladinho. Ô irmão, se Jesus estiver falando com alguém lá na sua casa, cala a boca. Fica quieto, pelo amor de Deus. Se Jesus está clareando o caminho de alguém lá na sua casa, não interessa se é você que está plantando. Cala. Cala, porque quando ele fala, todo mundo fica calado. Ninguém discute com Jesus. Ninguém discute com o que ele quer. Ninguém manda em Jesus. Os discípulos aqui nem crente eram. Nem ouviu falar o nome deles. Eles devem ter pensado, só Saulo que é preferido. Olha, se fosse a igreja atual, olha, Jesus só falou com Saulo, você viu? Não me ama. Quantas vezes você faz isso? O pastor só deu uma oportunidade para o fulano. Não gosta de mim. Acha que eu não sou crente. Os discípulos ficaram caladinhos. Apesar de ter a mesma fé que Saulo, apesar de praticar as mesmas obras, apesar de estarem indo para o mesmo lugar, não falaram nada. E se alguém carregou Saulo, quem carregou? O que vocês acham, gente? Estava indo uma caravana para Damasco, matar a galera que acreditava em Jesus. Aí de repente cai, uma voz vinda de uma luz do céu, que ninguém sabia o que era, se apresenta para Saulo, em outras palavras, manda Saulo levantar e parar de coisa. Não enrola não, que eu tenho um negócio para fazer com você.
É isso que Jesus falou para Saulo. Mas não vai gastar tempo aqui conversando, não, levanta. Aí os discípulos, muito provavelmente, então, se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver. Não tem como um olho ver as coisas do céu se ele estiver focado nas coisas da terra. Não tem como os seus olhos se concentrarem nas coisas da terra se você estiver com os olhos firmados no céu. Eu disse que é preciso que esse congresso seja um divisor de águas na sua vida, e é por causa justamente deste versículo. Saulo levantou cego, porque a luz que ele viu não permitia que os olhos dele contemplassem outra coisa. Seus olhos têm visto o quê? Sabe por quê? Se os seus olhos só contemplam a terra, significa que você nunca viu o céu. Se os seus olhos só contemplam as coisas dessa terra, significa que os seus olhos jamais contemplou a luz que vem do céu. E eu estou repetindo que essa igreja tem 70% de obreiros. E isso é uma bênção, mas isso também tem um peso. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Não conheço a vida de vocês. O pastor não me mandou falar nada, graças a Deus. O pastor não disse nada. Eu só tenho elogios para fazer no corpo de obreiro dessa igreja. Olha que decoração linda. Já até elogiei vocês hoje. Mas é preciso deixar estabelecido que se a prioridade do varão ou da varoa não é o céu, significa que ela ainda não viu a luz que provém de Deus. Se eu estou muito mais concentrado no eu, no que eu quero fazer, como eu posso fazer, de que jeito eu vou fazer, quando eu vou conseguir, quando eu vou alcançar, quando eu vou conquistar, significa que eu ainda não vi o eu sou. Ele ainda não me transformou. Porque aquele que é transformado pelo eu sou, começa a fazer o que Saulo fez. Versículo de número 9. Esteve dias sem ver, 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. No versículo de número 9, fala que Saulo ficou 3 dias sem ver. Ver é o quê? Um verbo. Ficou 3 dias sem comer. Comer é o quê? Um verbo. Ficou 3 dias sem beber. Beber é o quê? O verbo. Quando Saulo abriu mão do que era verbo na terra, é porque ele estava íntimo com aquele que é verbo do céu. Ah, mas eu não posso fazer um jejum. Claro que não pode. Você ainda não conhece o verbo. Concorda comigo que Saulo podia sair dali transformado e não tinha necessidade nenhuma de Jesus se apresentar para ele como verbo? Ele já tinha dito que ele era o eu sou. Jesus não fica se justificando, não, irmão. Só porque Saulo precisava viver na carne o que é ter a presença do eu sou. Eu imagino Saulo 3 dias, enlouquecido. Se uma voz fala comigo do nada, hoje eu sou crente, gente, eu já vi gente sendo curada do câncer, gente, eu já vi gente sendo transformada, gente, eu já orei semanas para o meu irmão sair da UTI praticamente morto, era o que o médico dizia, se levantar da cama morre. Eu vi ele sair de lá, pleno, andando, caminhando, me estressando a semana inteira. Eu já vi gente chorar para ter filho e ter, minha filha está bem ali, ó. Eu sei quem é Jesus. Eu sei o que ele faz. Mas se de repente eu escutar uma voz no céu falando, Evelyn, gente, vocês podem ter certeza, eu vou ficar no mínimo umas 2 horas pensando, será que eu tô ficando louca? Será? Gente, alguém me interna, pelo amor de Deus, eu tô ouvindo vozes. E eu sou cheia disso, eu falo com ele direto, a moça fica muito maluca. Tem um maluco aceitável e um maluco que supera. Eu falei pra ele, moça, já casou com a maluca aceitável. Mas se você perceber que eu tô ficando maluca que supera, você, pelo amor de Deus, intervém, faz alguma coisa. Se de repente Jesus
fala com você no momento que você está indo fazer o mal contra os outros, o que você faria? Porque aqui, Saulo não estava bonitinho deitado igual Samuel quando Jesus chamou. Aqui, Saulo não estava bonitinho dentro do tabernáculo, lá, ó, planejando tudo, se preparando para ser o que? Um sacerdote. Profeta. Saulo não era isso, não. Saulo era aquele que estava em matar quem cria em Jesus. Ficou confrontadíssimo. 3 dias. 3 dias cego, sem ver. 3 dias sem comer, 3 dias sem beber. Quem jantou aqui hoje? Ninguém, né? Tá todo mundo doido para me terminar 6h30. Eu também estou com fome. E não tem nem 4 horas que eu comi direito. Pensa, 3 dias. A Bíblia não conta como que era, o que era que Saulo estava fazendo, como que ele estava fazendo, nada disso. Foi Saulo e Jesus somente. Aleluia! A luz que transformou e o verbo que mandou fazer. Ponto. Não teve nada depois disso. Aí, no versículo adiante, Jesus, Deus, né, o Espírito Santo, vai testar Ananias, que é crente já. E a gente não vai entrar aí porque você já sabe. Jesus manda ele lá, ele começa a se tremer de medo, porque Saulo mata todo crente. Ó, vai lá, é para ir. Ele vai, põe a mão, que é outro negócio que você já imagina, você não crê em Jesus, e de repente alguém põe a mão em você e você é curado. Que negócio é esse? Que Jesus nem existia e agora ele já está transferindo o poder dele para outra pessoa que está na terra. Olha a confusão que isso é na mente daquele que ainda não crê em Deus. Para mim é a coisa mais natural. Eu cresci na igreja, eu cresci vendo isso. Gente sendo tocada, gente sendo transformada, gente tendo água jogada na cabeça, gente tendo cajado jogado na cabeça. Eu cresci com isso. Mas Saulo não. Foi tudo de repente. Aí lá em seguida, no versículo 20, Saulo já começa a pregar. Pregar o quê? Meu Deus. Pregar o quê se a gente passa 10 anos na igreja e quando alguém manda dar uma saudação, a gente vai assim. O que esse homem que estava perseguindo até agora, que tudo que ele acredita, ele já sabe que não é real, que não pode, que não deve, que não está certo, o que ele estava pregando no versículo 20? Porque o título começa, Saulo prega em Damasco. Olha que irônico. Ele ia lá matar, foi lá pregar. Irmão, o que é que Saulo estava pregando? Eu e você nunca vamos saber o que foi que naquela luz, que naquele momento mudou dentro de Saulo a ponto dele se tornar pregador. Ele não virou crente. Eu e você custa virar crente, gente. Saulo não virou crente, não. Saulo virou o quê? Apóstolo. Vai transmitir aquilo que ele nem acreditava ser real. A palavra do Senhor no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo de número 11, versículo 12, só para você não ficar na dúvida, sair daqui se perguntando, mas o que é que Saulo pregava? Paulo vai dizendo que ele pregava não aquilo que ensinaram a ele, até porque ele não concordava com o que ensinaram para ele, não estava muito certo. Paulo vai dizer que ele vai pregar aquilo que foi revelado. Ele vai pregar aquilo que foi mostrado. Irmão, eu não gosto de viver prova. Está no lugar errado. Como é que você vai pregar aquilo que se foi revelado para você se você não se submete a passar por prova? Mas eu não gosto de ser testado. Vai ser luz nunca. Porque você só pode ser luz se você vivenciar as revelações que Jesus vai trazer para a sua vida. Eu tinha uns 14 anos, eu aprendi uma coisa com a bispa. Eu estava dando um sermão nos jovens e aí ela falou assim: eu falo sempre da reunião de ministério. Eu nem participava da reunião de ministério como obreiro, eu só ia porque meu pai e minha mãe estavam lá. E aí ela falou assim: eu falo sempre da reunião de ministério, eu vou falar para vocês também. Vocês querem pregar? Não quer? Tem que viver para pregar. Você só pode falar aquilo que você viveu. E aí tem um monte de gente querendo pregar que Deus liberta. Tem um monte de gente ensaiando para pregar exortação. Tem um monte de gente querendo pregar que Deus é amor, mas é fogo consumidor. Irmão, cuidado, porque o que você prega é o que você vive.
Se você não viveu ainda, vai ter que viver. Já pensou? Vamos começar a pregar mais um pouquinho de um negocinho mais... Era isso que Saulo estava pregando. Encaminhando para o fim, eu sei que vocês já estão cansadinhos, mas eu preciso de finalizar. Lembra que eu falei muito sobre João? Quem era João? Então, mas assim, ele era o quê? Testemunho. A palavra do Senhor em João 1,11 diz que a Bíblia vai falando sobre o povo que não recebeu Jesus. Lá a gente leu, lembra? Jesus veio para o povo que não o recebeu. Já lá em Atos, capítulo 9, Jesus em luz e palavra transforma o homem que não o recebeu. Saulo gostava de Jesus? Não. O capítulo de número 1 do livro de João vai dizendo que ele veio, a luz veio para aqueles que não o recebeu. Por quê? Por que ele está disponível para essa galera? Por quê? Porque aqueles que eram para receber, não receberam. Sabe aquela bênção que Deus te deu e você não quis? Então, o irmão que está do seu lado vai querer, pode ter certeza. E vai receber. Aqui vai dizer que Jesus veio para os seus, mas os seus não quis Jesus. Os seus não acreditavam em Jesus. Saulo era parte dessa classe, porque era romano. Mas qual era a religião, vamos dizer, no linguajar de hoje em dia de Saulo? Judeu. O que os judeus acreditavam? Que Jesus ainda não veio até hoje, acredita. Então, Saulo era a representação viva do que estava escrito em João. Um homem que era para ter Jesus, mas não recebeu. Vou matar todo mundo que acredita em Jesus, porque Jesus não veio. São dois opostos que nós precisamos de nos lembrar. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela precisa ser exercida em nossas vidas. E tem dia que eu e você acordamos muito crentes. Mas tem dia, irmão, tem dia que Saulo perderia pra gente. Tem dia que você manda 5 pro inferno no período da manhã. E aí? Jesus veio para você. Jesus veio para mim. Mas a gente não está recebendo Ele. Nossa casa não é casa que Ele pode habitar. Nosso lar assusta. Nossa família fala coisas que jamais um cristão deveria falar. Nosso comportamento não é daquele que transfere a luz. Então, Jesus em luz e palavra transformou um homem que não recebeu em sua testemunha após a sua ressurreição. Vi quando? Lá, João ia testemunhar um Jesus que ainda ia vir. Aqui, Saulo se transforma em pregador do testemunho de um Jesus que já ressuscitou. A verdade é que por meio da dramática intervenção divina e da contínua transformação em sua vida, Paulo tornou-se a primeira grande testemunha e missionário do Senhor ressurreto. Jesus teve 2 grandes testemunhos da existência dele. O primeiro, com João. Eu sou a voz do que clama no deserto. E aí o segundo é quem? É Saulo. Sabe por quê? Porque agora a voz falou com ele. Primeiro João vai dizer sobre uma voz. E agora Saulo ouve essa voz. Irmão, não sei o que te impediu de alcançar a presença desse Jesus. Eu não sei o que está te impedindo de entender que Ele é real. Eu não sei o que te faz vir à igreja e ainda não conhecer esse amor que transborda. Mas o que eu preciso te dizer é que para isso existe a testemunha. Eu sou testemunha, o pastor é testemunho, o evangelista é testemunho, o irmão, esqueci quem o senhor era? Presbítero é testemunho, toda a igreja é testemunha do amor de Jesus. Mas Saulo disse, Paulo falou, o fulano falou, o João falou, todo mundo na
fala muita coisa. Mas eu te peço, por gentileza, pensa um pouquinho no que você faz. Analisa um pouquinho o que você fala. Diz para mim que você de verdade testemunha esse Jesus vivo. Ou não? Quando olham para você, eles conseguem ver Jesus? E aí daqui para frente, Saulo vai falando sobre Jesus o tempo todo. É prega de um lado, prega do outro, é perseguido. Tudo que ele fazia faz com ele também. É um negócio maravilhoso, a lei da semeadura. Porque foi transformado. Mas existem consequências. Eu nem vou entrar nesse ponto. Mas a gente vai, até amanhã. Mas, uma coisa muito importante. Só no livro de Atos tem 2 capítulos depois desse, em que Saulo faz o quê? Testemunha o que ele viveu. A partir daqui ele já não fala mais, sou Saulo de Tarso. A partir daqui, quando ele precisa se apresentar, ele diz, estava indo para Damasco, veio uma luz e falou, Saulo, Saulo. Está no capítulo número 22, capítulo número 26. Se quiser ler depois, está lá. Estão querendo matar Saulo. Posso falar? Aí ninguém deixa ele falar. Ele fala, eu sou romano. Ele dá uma carteirada da identidade de quem ele é. Posso falar? Aí deixa ele falar. Quando ele vai falar, o que ele fala? Eu sou Saulo? Eu sou Paulo? Eu fiz isso? Eu preguei aquilo? Negativo. Ele diz, eu sou Saulo, estava indo para Damasco, e conta de novo tudo que aconteceu. Sabe aquela pessoa chata que repete 1000 vezes a mesma coisa que aconteceu na vida dela? Então, Saulo fez isso. Paulo agora não prega só quem Jesus é, ele prega o Jesus que ele conheceu. Irmão, o que é que você fala sobre o Jesus que você conheceu? Irmão, você conhece Jesus? Porque não tem como eu refletir aquilo que eu não conheço. Não tem como eu refletir aquilo que eu não conheço, aquele quem eu não conheço. O meu convite à igreja hoje é pensar um pouquinho mais sobre quem é Saulo. É o Saulo que perseguia? Não. O Saulo que ouviu Jesus falar, Saulo, Saulo, uma vez, e mudou toda a sua trajetória. Você e eu, pior do que mula empacada. Quantas vezes a gente já ouviu Jesus falar nosso nome? Quantas vezes a gente já ouviu um recado muito forte de que precisávamos mudar? Quantas vezes esse recado de verdade, de fato, trouxe mudança para a sua vida? A luz do Senhor transforma. A luz do Senhor faz. Irmão, ela faz. Mas você, eu, você, temos o livre-arbítrio. Não fique esperando um culto que você vai vir aqui na igreja e de repente uma luz vinda do peito do pastor Luciano vai irradiar todo o tempo e você vai ser transformado. Eu entrei na igreja bêbado, eu saí de lá profeta. Isso não vai acontecer não, meu irmão. Se controla. Ai, porque eu vou para a igreja do jeito que eu estou, porque num dia, em um determinado dia, a luz que está em cima do meu banco vai piscar e eu vou sentir que foi Jesus que me mandou transformar minha vida. Isso aí não existe. São escolhas. Se preciso for, faça um jejum 3 dias sem comer. Se preciso for, feche os olhos 3 dias. Sabe como é que o crente fecha os olhos hoje em dia? Guarda o celular. Consegue? 3 dias sem ele? No mundo atual, guardar o celular 3 dias é a mesma coisa de ficar cego. Você não vê notícia, você não sabe de nada da vida de ninguém. E literalmente você não fala com ninguém nada. Até os idosos não ligam mais. Agora é o WhatsApp. Dá pra ficar 3 dias sem ver. Sem ver o que te distancia de Deus. Aleluia. Sem ver o que te transforma na pessoa que acha que é crente, que vai à igreja, que se comporta como crente, mas no fim das contas está desagradando o coração do Senhor. Em João 1, capítulo de número 1, versículo de número 6 e 7, João vê para testificar em favor de Jesus. Em Atos 9, Jesus transforma quem não cria na sua primeira grande testemunha do Senhor ressurreto. Eu preciso repetir isso
isso várias vezes, sabe por quê? Porque hoje em dia o Evangelho é pregado através do testemunho. As pessoas que estão à sua volta olham o que você faz para saber se ela pode fazer também. As pessoas que te acompanham nas redes sociais observam o que você posta para saber se ele pode postar também. As pessoas que andam com você observam os tipos de palavras que você fala. Que jeito que você se comporta, se você vai estourar ou se você não vai, se você vai ser paciente ou se você não vai. Houve um tempo em que a palavra do Senhor só era pregada quando Jesus se sentava e uma grande multidão estava ali ouvindo. Hoje, a palavra do Senhor é pregada quando você muda de comportamento. Hoje a palavra do Senhor é pregada quando você testemunha aquilo que Deus quer. Testemunhar é falar sobre. Aleluia. Para ser luz, eu preciso mostrar algo. E esse algo é a transformação. É ser diferente. Porque os iguais, alguém viu depois falar o que os homens que estavam com Saulo foi fazer? Tem algum versículo aqui? Porque eles não mataram Saulo. Amém. Né? Não está escrito aqui que eles mataram Saulo. Mas ninguém sabe o que eles foram fazer. Irmão, deixa de ser só mais uma multidão. Comece a chamar a atenção de Jesus. Ah, então eu vou perseguir, você já faz isso. Tá? Isso aí você pode parar. Ah, eu não percebo, não. Persegue. Ah, eu não gostei da decoração. Ah, eu não gostei da palavra do pastor. Eu não gostei do louvor que escolheram. Isso aí é perseguir, tá? Tá atrapalhando o crescimento. Percebe que a gente é tão parecido com Saulo, mais daquele que a gente imagina? Para encerrar, por que somos luz? Onde é que está escrito que nós somos luz? Eu e você somos luz. A senhora Selma levantou a sobrancelha. Livro de Atos, capítulo número 13. É o último versículo que você vai ler hoje. Atos, capítulo de número 13, versículo de número 47. Oh, aleluia. A gente tinha feito um acordo, não deu certo. Tá todo mundo paralisado olhando pra mim. Vocês estão pensando o quê, gente? É Jesus, né, que está passando na mente de vocês, pelo amor de Deus. Diz que sim, eu estou suando aqui. Achar Atos, tá bem na frente, né, pertinho? Atos, capítulo número 13, versículo de número 47. Porque o Senhor assim ordenou. Porque o Senhor assim ordenou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que leve a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijaram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Esse versículo aqui, Paulo está citando uma palavra profética de Isaías. E essa palavra profética ela era lançada sobre Jesus. Jesus era a luz. E por que Paulo diz isso com tanta propriedade? Porque ele provou na própria luz. Pastora Selma está radiante ali, porque ela entendeu. Vamos devagar e vamos de novo, você tem que sair daqui sabendo disso. Paulo não é o homem que proferiu essa palavra. Ele está repetindo uma palavra profética que está no livro de Isaías. Isaías profetizou. E ele repete: porque o Senhor assim ordenou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que leve a salvação até os confins da terra. Essa palavra descrevia o que Jesus faria. Jesus seria a luz e levaria essa luz até os confins da terra. E aí logo em seguida vai dizendo que os gentios que estavam ali perto, quando ouviu Paulo falar, já começou a glorificar. É tipo o Brasil fazendo gol. Você não sabe como, porquê, de que jeito, mas você grita. O pessoal falou: glória a Deus, aleluia, eu estou salvo. Terminou o versículo literalmente dizendo isso. Todos eles creram que haviam sido destinados para a salvação, para a vida eterna. Só de ouvir Paulo falar sobre algo que Isaías falou. Mas se
para Jesus, pois a partir do momento que ele foi revelado a luz que era Jesus, ele passou a refletir essa mesma luz. A partir do momento em que Paulo transformou a sua vida, ele passa a ser a lâmpadazinha que eu falei, ó, essa está apagada. Eu falei para vocês que era providencial. Está apagada, não está? Isso aqui é salvo sem Jesus. A partir do momento que Jesus apareceu na vida dele, assim como os irmãos fizeram e acendeu a lamparina, ele se transforma naquela ali, ó. Sozinho ele é como? Com Jesus ele é? Ô irmão, você é igualzinho. Você é luz, pastor? Você é luz porque você encontrou Jesus. Você é luz e pode dizer que é luz, conjugando o verbo sou, assim como Jesus é. Por quê? Porque encontrou Jesus. Eu nem tenho certeza assim se eu encontrei Jesus depois de tudo que eu ouvi aqui hoje. É normal, viu, gente? Não dá um de santão não, porque os santão não vão pro céu, tá? Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O lugar de quebrantamento e arrependimento é aqui. É na igreja. É na terra. Então, depois de tudo que nós falamos aqui hoje, depois de tudo que eu disse, eu fui, eu voltei, eu sei, eu me estendi bastante. Mas eu precisava dizer tudo que ele mandou dizer. Eu sou muito obediente a Deus, da terra não tanto. Com sinceridade. Depois de tudo que foi dito, você consegue conjugar o verbo que é Jesus. Isso aqui é um verbo. Somos é um verbo. Está conjugando o verbo sou. Quem é o eu sou? Jesus. Consegue dizer que o eu sou é a luz que reflete em você? Consegue perceber a quantidade de aleluia que reduziu? É para pensar mesmo. Por quê? Porque quando diz que somos luz, nós conjugamos o verbo que é Cristo e fazemos menção à luz que é Cristo. Não dá para brincar com Cristo. Eu não posso brincar com Cristo. Você não pode brincar com Cristo. O convite que eu tenho à igreja hoje, e eu não sou a pessoa que faz apelo, nem vou fazer hoje. Porque o que eu vim fazer aqui hoje é te convidar a refletir. Sabe por que vocês vão ter mais 2 cultos? Sábado e domingo, vocês não, nós teremos mais 2 cultos. Amém. E que vai ser falado de luz do começo ao fim, igual foi hoje. Do versículo inicial até a última frase do dia. Vai ser luz. Vocês vão sair daqui ou muito entendidos do que eu disse ou reclamando. Quem que aquela mulher acha que ela é para falar de luz? Eu sei, é assim que acontece, tá vendo? Mas a verdade é, vocês precisavam entender, nós precisávamos entender primeiro o que significa ser luz. E se a gente pode mesmo dizer que é. Porque falar que é sem ser é mentir. Falar que pertence a Deus sem ser é mentir. A gente não quer uma vida de engano. Eu quero uma vida de verdade. Por que nós queremos uma vida da verdade? Porque a verdade é Cristo. Só Ele é a verdade. Eu quero agradecer a oportunidade de entregar ao pastor, que é de direito. E eu quero agradecer aos irmãos pela atenção, por ter ficado todo mundo quietinho. Fiquei muito feliz de ter vocês aqui hoje. Pedir pastor, não põe a cara no flyer, pelo amor de Deus. Não faz isso comigo. Nossa, mas é o primeiro que eu vou fazer sem cara. Obrigada, fiquei muito feliz. Porque eu queria de verdade que viessem as pessoas que Cristo mandou vir. As pessoas, meu próprio bispo descobriu que eu ia pregar hoje, quarta-feira passada. Porque ele perguntou se eu ia no culto sexta, eu falei, não vai dar, vou falar no Bandeirante. Porque eu queria que você e eu ouvíssemos Jesus falar. Que amanhã não seja diferente, que domingo não seja diferente. Porque se hoje a gente não é luz, eu tenho fé em nome de Jesus, que ao passar daquela porta para fora, a gente vai sair daqui meditando para se tornar
luz. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Somos luz ou não somos? Qual luz você é? Essa que está apagada ou essa que está acesa ainda, hein? Amém? Palavra abençoada. Que palavra, né? Vi que a bispa está abismada igual eu, né, mesmo? Amém? Palavra vem do céu. Receba essa palavra. Seja luz aonde você for. Amém? Irmãos, a equipe, né, está organizando ali uma cantina aqui ao lado. Não vai embora sem comer aqui e abençoar a obra do Senhor. Amém? Passa cartão também, né, pastor? Precisar, passa cartão, Pix, aceita todas as formas de pagamento. Amém? Então a cantina vai ter os avisos aqui: geladinho de mousse de limão, tem geladinho de leite ninho com Nutella, leite ninho com geleia de morango, valor R$5. Amém? Valor bem tranquilo para cada irmão, nada que você não possa pagar. E também temos coxinha de frango, pastelão de presunto e mussarela, pastelão de milho, pastelão de carne, salgado, mais acompanhado com refrigerante, copo de refrigerante. Amém? Apenas R$8 para você estar abençoando a obra do Senhor. Juntamente os valores serão direcionados para que a igreja venha se manter